50 anos, um golpe de Estado instalou uma ditadura militar no Brasil. O regime durou 21 anos. Pai, afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Uma história com um capítulo ainda nebuloso. A cooperação internacional entre Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai para a perseguição e captura de ativistas políticos contrários aos governos militares na América Latina. Autor de livros e reportagens sobre o assunto, o jornalista brasileiro Luiz Cláudio Cunha foi consultor da Comissão da Verdade do Brasil e fala para o Conexão Internacional sobre a concertação sigilosa que ficou conhecida como Operação Condor. Então, Luiz Cláudio, seja bem-vindo ao Conexão Internacional. Obrigado pelo convite. Luiz Cláudio, o grupo de trabalho da Comissão Nacional da Verdade, do qual você fez parte, se debruçou sobre documentos de arquivo, tanto do Chile quanto do Brasil, dos Estados Unidos, da Argentina, do Paraguai. E diante desses documentos todos, de todo esse conhecimento que vocês conseguiram levantar, como você define a Operação Condor hoje? Bom, a Operação Condor, na verdade, é uma atuação multinacional, transnacional, clandestina, que juntava todos os países do Cone Sul na década de 70, 80, todos eles unidos por uma característica comum. Eram ditaduras de generais linha dura, todos eles profundamente anticomunistas, e em torno desse ideário comum desenvolveram um método que era clandestino e ilegal, envergonhado, portanto subterrâneo, de identificação, caça, prisão e sequestro, tortura e morte de dissidentes políticos. Como eles fugiam de um país para o outro para tentar salvar suas vidas, eles entenderam que era importante fazer um intercâmbio da repressão nessa região do Cone Sul para que os inimigos fossem caçados e não tivessem que prestar contas à justiça, porque isso é uma coisa absolutamente impossível numa ditadura. Então, eles agiam à sombra, de forma clandestina, de forma criminosa. E por ser uma atitude extremamente ilegal, não é uma ação documentada. É muito difícil você encontrar documentos, pelo menos em relação ao Brasil, da atuação da Condor. Os documentos, inclusive, que existem na Argentina, no Chile, são, curiosamente, documentos dos Estados Unidos, porque as embaixadas em Santiago, em Buenos Aires, naquela época, faziam relatos muito detalhados, todos confidenciais, secretos, ao Departamento de Estado em Washington, e relatando o que acontecia. Foi através de um documento americano que se soube pela primeira vez do nome Condor, um documento de 1976, enviado pelo assessor do FBI na Embaixada Americana em Buenos Aires, chamado Robert Scherer, comunicando ao governo americano que havia sido criada uma organização chamada Condor. Até então, os cidadãos da região não tinham conhecimento. Nós fomos tomar ciência de que havia uma coisa chamada Condor lá por 1990. Então, os documentos liberados do governo Clinton, no ano 2000, a pedido do governo argentino e chileno, uma batelada de 24 mil documentos do Departamento de Estado, que deram mais informações, até então inéditas, sobre essa atuação na clandestinidade. Mas são documentos de órgãos de informação americanos, porque nós aqui, as ditaduras nossas, não grafavam, não registravam isso em documento. Inclusive, se fala muito da participação dos Estados Unidos nessa operação. Mas aí no caso... Que envolvimento seria esse? O envolvimento americano é mais um apoio logístico, um apoio na comunicação. Existe um documento muito importante descoberto pela pesquisadora americana Patrice McSherry, na embaixada americana no Paraguai, mostrando que todo o sistema de comunicação da Operação Condor, chamado Condortel, passava pela zona do Canal do Panamá, onde havia a Escola das Américas, que é um centro famoso de treinamento de torturadores, e através da zona do canal se fazia todo o tráfico de informações. Isso mostra, no mínimo,
que os Estados Unidos tinham pleno conhecimento do que acontecia na região naquela época. Eles não tinham uma atuação física, não havia agentes americanos na Condor. A Condor é uma criação genuinamente latino-americana. E como é que você explica a participação do Brasil, por exemplo? Porque o Brasil já era uma ditadura há mais de 10 anos, então, quando a Condor foi criada em 1975, e já havia meio que controlado seus opositores, né? Já não... Uma coisa importante a dizer é o seguinte: em 75, em novembro, em Santiago do Chile, numa reunião histórica, as ditaduras se reuniram e resolveram fundar a Operação Condor como entidade. Mas como método de conexão, de colaboração, troca de informações, troca de prisioneiros. O argentino prendiam um dissidente aqui no Brasil, o Brasil pegava um dissidente em Buenos Aires, ou alguém do Uruguai vinha pegar alguém no Brasil. Essa troca operacional de informações já existia muito antes da inauguração formal da Condor. Só para lembrar, em 1970, talvez no primeiro voo da Condor, assim, em termos estritos, é o sequestro em Buenos Aires do coronel brasileiro Jefferson Cardim de Alencar Osório, que era um dissidente, tinha sido preso, foi o autor da primeira tentativa de guerrilha frustrada no Brasil, em 65, a chamada guerrilha de Três Passos, e ele foi sequestrado em Buenos Aires nos anos 70, então 5 anos antes da criação formal da Condor. E nesse episódio, o adido militar da Embaixada Brasileira em Buenos Aires era o coronel Nilo Canepa da Silva, que depois, diante dos seus bons serviços prestados naquela operação do sequestro do Jefferson, ele virou general no governo Médici e veio a ser diretor da Polícia Federal. Então você vê que o crime compensava. Era um homem envolvido numa ação criminosa e foi premiado pela ditadura brasileira. O embaixador brasileiro em Buenos Aires, da época, que chegou a desembarcar no aeroporto de Ezeiza com o seu Mercedes preto, bandeira brasileira, todo formal, acompanhando o embarque do coronel Jefferson já preso num jatinho da Força Aérea Brasileira, era o embaixador Antônio Azeredo da Silveira, que depois, isso o governo Médici. No governo Geisel viria a ser o chanceler do Itamaraty, o ministro de Relações Exteriores do governo Geisel, também promovido e premiado como foi o coronel Nilo Canepa. Isso mostra que a cadeia de comando vinha dos altos escalões até embaixo. Então, a participação brasileira ela é muito forte e muito clara. Em 75, quando existe a reunião de fundação formal da Condor, havia 6 países, mas só 5 assinaram a ata. Porque o Brasil, de forma envergonhada, de forma cínica, como são todas as ditaduras, enviou 2 representantes, e eu descobri isso na minha investigação, uma informação que eu revelei no meu livro, Operação Condor, o Sequestro dos Uruguaios. O governo Geisel, com a decisão do general Ernesto Geisel, presidente da República, e do general João Batista Figueiredo, então chefe do SNI, futuro presidente da República, sucessor de Geisel, mandaram 2 oficiais do CIE, Centro de Informações do Exército, para representar o Brasil nessa reunião. Só que com uma ordem diferente. Assistam à reunião como observadores e não assinem a ata. Quer dizer, é o Brasil envergonhado, sabendo que estava tomando parte de a fundação de uma entidade criminosa, clandestina, vai, participa, atua, toma todas as medidas possíveis na área da Condor, mas finge que não tem nada a ver com isso. Esse é o velho Brasil cínico de guerra. Agora, recentemente, a Comissão Nacional da Verdade anunciou que a morte do ex-presidente JK, que era um dos alvos da Condor, foi uma morte natural, uma morte por acidente, né? E não uma morte provocada. Agora, com relação à morte do ex-presidente João Goulart, o que é que já se conseguiu apurar? No caso do presidente João Goulart, é diferente do caso do JK. No JK existe uma discrepância muito grande entre a conclusão da Comissão Estadual da Verdade em São Paulo, que concluiu com 103 evidências que tinha sido assassinato, e a Comissão Nacional da Verdade acha, por outras evidências, que não foi, que foi um mero acidente. Essa questão ainda vai ser dirimida. Eu, pessoalmente, acho que foi acidente.
Na questão do Jango, já existem evidências mais graves de que possa ter sido uma operação, uma morte induzida, né? Quer dizer, seria uma coisa no âmbito da Condor de interesse das ditaduras da região, porque eles temiam todas as lideranças civis que pudessem, naquele momento, criar um confronto com os governos militares da época. Então, existem evidências muito suspeitas de que a medicação dele possa ter sido mudada, e eu acho que a gente pode ter um caminho melhor na conclusão da autópsia, que está sendo feita agora em alguns laboratórios internacionais, patrocinado pela Comissão da Verdade, e que vai nos dar um caminho. Existe sempre a chance de que, como decorreu muito tempo da morte do Jango, esses exames de autópsia não sejam conclusivos. E sempre vai ficar aquela dúvida. Mas as histórias, as testemunhas de quem acompanhou e vigiou, e o Jango certamente era monitorado pela repressão brasileira e uruguaia, sempre vão deixar dúvida de que ele possa ter tido uma morte induzida. Certo. Agora, para encerrar, diante da instabilidade política na Venezuela, da derrubada do governo de esquerda no Paraguai, você acha que os países sul-americanos ainda podem vir a sofrer regimes de exceção? Acho que não, porque o mergulho no arbítrio, na violência, foi tão profundo na região do Cone Sul, marcou tanto as nossas populações, os povos sentiram tanto na carne o que é viver num regime fechado, com censura, com tortura, com prisões arbitrárias, com a liberdade de expressão totalmente reduzida, que nós não vamos permitir que isso se reproduza. Eu acho que a gente aprendeu na carne como é dura a vida numa ditadura, e acho que essa lição todos nós aprendemos juntos, com muito sangue, com muito sofrimento. Muito obrigada, Luiz Cláudio, pela sua participação aqui no Conexão Internacional. A gente espera contar com a sua presença uma outra vez para falar especificamente sobre o sequestro dos uruguaios, um caso emblemático da Operação Condor, que ficou conhecido pela sua intervenção e a do fotógrafo João Batista Scalco. Obrigado. E você que está nos assistindo, continue acompanhando a programação da TV Brasil Internacional. Até um próximo encontro.